A ideia é essa, um direito nosso, uma atividade nossa sendo limitada. Se eu quiser ter o porte de arma, eu preciso pedir autorização ao poder público. São exemplos do poder de polícia. Um exemplo importante que a gente vê e não nota. Na placa, nome da rua, quando coloca a placa com o nome da rua na casa de uma pessoa. Ali é uma limitação ao direito de propriedade. O poder público está chegando na propriedade privada de uma pessoa e está colocando uma placa. Limitando o quê? O direito de propriedade. Então a ideia sempre é essa. Condicionar direitos, limitar direitos. Não existe uma definição legal, ou seja, na lei não tem lá dizendo o que seria poder de polícia. A única previsão legal que tem é no CTN, Código Tributário Nacional, que é o artigo 78. Provavelmente não vai cair esse conceito legal para vocês. Por quê? Porque direito tributário não cai na prova. Mas a prova pode perguntar se o poder de polícia é definido no ordenamento jurídico, ou seja, no conjunto de leis que temos no Brasil. E sim, artigo 78 do CTN, Código Tributário Nacional. Pode passar esse slide aí. Aí, galera, o poder de polícia, ele tem um poder de polícia amplo, em sentido amplo, e em sentido estrito. O foco da matéria aqui é o poder de polícia em sentido estrito. Mas vamos passar pelo conceito de poder de polícia em sentido amplo. Falou em poder de polícia em sentido amplo, ou seja, maior, vai abranger duas coisas. Atividade legislativa, ou seja, produção de leis, ou seja, leis limitando os direitos das pessoas. E também a atividade administrativa, que é o tema da aula. Então, tanto uma lei pode ser criada limitando os nossos direitos, que é o que geralmente acontece, infelizmente, e aí teria uma atuação do poder de polícia em sentido amplo, mas também pode ter uma atuação administrativa limitando o nosso direito, que é o conjunto que forma o poder de polícia em sentido amplo. Atividade legislativa, atividade administrativa. Essa atividade legislativa, como é a edição de leis, e a lei se aplica para todo mundo, a gente fala que é uma atuação geral e abstrata. Por exemplo, uma lei de trânsito ela se aplica para todo mundo, não é para uma pessoa determinada. Já a atividade administrativa, ou ela se direciona para uma pessoa, quando a multa de trânsito é aplicada, é para você, infrator, não é para todo mundo. Ou seja, é uma atuação concreta que a gente chama. Então, atividade legislativa, edição de normas sobre o poder de polícia, geral e abstrato. Por quê? Aplica para todo mundo. Atividade administrativa do poder de polícia, atividade concreta. Se aplica só para determinada pessoa ou para grupos específicos de pessoas, não é para todo mundo. Porém, o que a gente vai dar continuidade aqui na aula é sobre o poder de polícia em sentido estrito, que é o tema específico da aula, certo? Os exemplos, né, que eu já falei, a placa com o nome da rua. Por exemplo, nas regiões litorâneas do Brasil, tem limitação para o pessoal que mora na beira do mar, naqueles prédios, não pode construir até determinado andar, por questões climáticas, questões da maresia, ou seja, é o poder de polícia limitando o direito de propriedade das pessoas. Um semáforo, que traz regras de trânsito, é manifestação do poder de polícia. Então o poder de polícia ele é bastante presente no cotidiano. Por isso que tem muito exemplo e logo cai muito em prova. A prova dá um exemplo. Na aula passada a gente viu uma questão que eu até disse que eu não ia responder e acabei lendo, que era o Corpo de Bombeiros interditou uma escola por entender que aquela escola não tinha saídas adequadas em caso de incêndio. Ou seja, é o poder público limitando um direito da pessoa, no caso também o direito de propriedade, a escola era privada, não podia funcionar em prol do interesse público, porque aquela escola não apresentava riscos para a segurança pública, para aquele grupo de pessoas que frequentava a escola. Então a questão dá um caso concreto. O que é que vocês têm que perceber nesse caso concreto? Poder público limitando direitos, atividades. A questão acho que falava que era poder disciplinar, estava errado. Uma coisa assim. Também seria, porque ali vão estar administrados, né, no caso as pessoas. E aí, na questão, eu até falei da escola pública no poder disciplinar, não foi? Que tinha a questão da diretora aplicando uma punição para o aluno, mas aí você perceba que é uma questão de aplicar uma punição para uma pessoa que tem vínculo específico com a administração, que é a questão para diferenciar disciplinar de polícia. Aqui, o poder de polícia, até uma característica que a gente vai ver mais para frente, ele é genérico.
Não é porque aquela pessoa tem um vínculo específico com a administração pública. O poder de polícia tem a característica de ser geral. Então, se for uma escola pública também, a questão é que a escola pública talvez vai ter mais controle sobre ela, né? Porque não seria o corpo de bombeiros, talvez, ou seria o órgão de engenharia da prefeitura mesmo que faria essa fiscalização, mas também seria hipótese de poder de polícia. Justamente, o próximo tópico, vínculo genérico e vínculo específico. Se a questão trouxer um vínculo específico, por exemplo, que eu falei na aula passada, aluno de escola pública, detento de cadeia pública, ou pessoa que firmou um contrato administrativo, vínculo específico, poder disciplinar. Se não falar nada desse tipo, se for uma aplicação, um condicionamento de direito genérico, poder de polícia. Então, são dois mundos diferentes. Atuação geral, poder de polícia. É só lembrar que as leis de trânsito servem para todo mundo. Não só para quem tem contrato na administração pública. Não só para aluno de escola pública. Então, são dois mundos diferentes. E as questões tentam confundir vocês com isso. Diferenciar poder de polícia, geral, poder disciplinar, específico. Também vocês não podem confundir a polícia administrativa, que é essa que nós estamos falando até agora, com a polícia judiciária. Polícia judiciária seria o quê? É a representação dos órgãos de segurança. Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar. A diferença básica é, polícia administrativa, que é o tema da aula, vai incidir sobre direitos e atividades, que eu falei até agora. O direito de propriedade sendo limitado, uma atividade, a pessoa quer colocar um quiosque numa praça, tem que pedir autorização para a prefeitura. Já a polícia judiciária, ela incide sobre ilícitos penais. E quem recebe a pena por ilícitos penais? As pessoas. Então não está limitando a atividade nem direito diretamente, está limitando a incidência sobre a pessoa que cometeu o ilícito penal. Então também são dois mundos diferentes. Polícia administrativa, poder de polícia. Polícia judiciária, lembra dos órgãos de segurança. Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Federal. Certo? Ilícito penal, ilícito administrativo. Também tem outra divisão do poder de polícia, que é importante. E aí já é um link com o próximo tema. Inclusive, galera, o próximo tema, que é organização administrativa, é um marco na matéria. Porque se vocês conseguirem entender esse tema, vocês vão passar a amar direito administrativo. Geralmente, quem não consegue entender, quem tem dificuldade, aí odeia direito administrativo. Porque o resto da matéria vai ficar todo prejudicado. Porque é a organização administrativa. Então, é o entender o todo para depois sair falando de cada assunto. Então, eu quero ver o próximo tema com bastante calma com vocês. Não, a gente não vai terminar hoje, com certeza, que é bem extenso. Acho que vai hoje mais uma aula e meia, provavelmente. Eu quero ver bem com calma para vocês aprenderem de verdade a matéria. Mas, antes disso, tem que diferenciar o poder de polícia originário e o poder de polícia derivado. A diferença básica é quem está exercendo o poder de polícia. Quando falar poder de polícia originário, vocês lembram de administração direta. Que eu vou já explicar quem são os entes. Que é União, Estados, DF e municípios. Quando esses quatro aqui, que compõem a nossa administração direta, exercerem o poder de polícia, é o poder de polícia originário. Por exemplo, uma prefeitura exigindo uma licença para a pessoa colocar um quiosque. Quando for um ente da administração indireta, é o poder de polícia derivado. Porém, a gente vai ver que na administração indireta tem pessoa de direito público e tem pessoa de direito privado. E aí vocês têm que ter essa sensibilidade de saber que para exercer poder de polícia é só pessoa jurídica de direito público. Que na administração indireta são autarquias e fundações públicas de direito público. Essa questão de direta e indireta a gente vai ver com detalhes no decorrer da aula. Só lembrem que poder de polícia originário, administração direta. Poder de polícia derivado, administração indireta. Pessoa jurídica de direito público. Certo? Tem uma exceção que a doutrina traz que eu nunca vi cair em prova. Mas, como está no livro da doutrina e a prova, a banca pega o livro e faz a prova, pode ser que um dia caia. Que é uma exceção que capitão de navio e de aeronave exerce o poder de polícia. Embora não seja da administração pública. Porque na aeronave e no navio, ele pode limitar direito dos tripulantes. Esse é o entendimento doutrinário. Eu só não lembro qual é o autor, mas é um entendimento doutrinário que existe. É uma exceção àquele que eu falei.
Só pessoa jurídica de direito público exerce poder de polícia. Exceção doutrinária, capitão de navio e capitão de aeronave, certo? E aqui, já entrando aqui nos atributos do poder de polícia, que são muito cobrados em prova, tem até um macetezinho, DAC, discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. A gente vai falar sobre cada um dando exemplos. Discricionariedade, a gente já viu isso como um poder, não foi? Quando a gente lê essa palavra, a gente lembra de mérito administrativo, margem de atuação. É a mesma ideia. Por que isso aqui é um atributo? Porque no exercício de poder de polícia, o administrador tem discricionariedade. Por exemplo, se existe um ato administrativo chamado autorização. Quando a gente for estudar atos administrativos, que é outro tema super importante, a gente vai estudar esse tipo de ato, a autorização. Para conceder uma autorização para uma pessoa fazer alguma atividade, o administrador ele tem discricionariedade. Ele pode deliberar, eu vou conceder a autorização ou não. Tem margem de liberdade, logo, discricionariedade. Em geral, os atos que derivam aqui do poder de polícia são discricionários, mas o que a prova faz? Todos os atos do poder de polícia são discricionários. Aí vocês vão marcar errado. Vão lembrar da licença. Assim como eu falei da autorização, como exemplo claro de discricionariedade, vocês vão lembrar que, embora a maioria seja discricionário, existem atos vinculados, ou seja, que não tem margem de deliberação. Exemplo clássico, licença. Para a pessoa receber a licença para construir, por exemplo, se ela cumprir todos os requisitos, o administrador não tem o que deliberar, ele tem que conceder. Preencher os requisitos, concedeu. Ou seja, não tem margem de liberdade. Logo, ato vinculado. Então, qualquer questão que disser que todos os atos derivados do poder de polícia são discricionários, errado. Embora sejam a maioria. Tanto é que é um dos atributos aqui do poder de polícia, certo? Autoexecutoriedade. Autoexecutoriedade a gente tem que dividir. A ideia central da autoexecutoriedade é a seguinte: o poder público ele pode fazer, concretizar as suas atuações sem precisar ir no Poder Judiciário e pedir uma autorização. Por exemplo, o guarda de trânsito ele não precisa pedir ao juiz para rebocar seu carro se está estacionado no lugar errado. Isso é autoexecutoriedade. Ele pode fazer sem precisar de autorização judicial. A doutrina divide esse termo em executoriedade e o outro, exigibilidade. Como se fosse uma junção aí das duas palavras formando um atributo. Se a questão for mais específica, ela vai cobrar essa diferença. Exigibilidade, vocês vão associar a meios indiretos. Vou dar um exemplo. E executoriedade, vocês vão associar a meios diretos. Exemplo. Eu falei que para rebocar o carro, o administrador, o guarda de trânsito, ele não precisa pedir autorização judicial, certo? Porém, se o Demutran aplicar uma multa no seu carro, o poder público ele não pode cobrar imediatamente. Não pode executar um bem seu, por exemplo, para você pagar a dívida. Executar o bem seria tomar o bem, penhorar, vender, pegar o dinheiro e pagar a dívida. Não pode. Ele tem que ir na esfera judicial. É um exemplo de ato que não tem autoexecutoriedade. A multa. Quando o poder público aplica uma multa, ele não pode executar de imediato. Ele tem que ir no judiciário. Mais uma exceção. Questão que disser que todos os atos têm autoexecutoriedade, errado. Lembra da multa como exceção. Então a multa seria um meio indireto. Já que ela não pode cobrar sem ir no judiciário, não é um meio direto. É indireto. O meio direto seria igual à executoriedade, a questão de rebocar o carro. Vocês estão conseguindo entender essa questão? Autoexecutoriedade, atributo do poder de polícia. Não preciso ir no judiciário e pedir uma autorização. Essa é a ideia central. Se a questão for mais específica, ela vai dividir esse atributo em dois. Exigibilidade, que seriam os meios indiretos de cobrar a multa lá, que eu falei, exemplo, e executoriedade, que seria o meio direto, que é a questão de rebocar o carro. Porém, você pode encontrar só o termo autoexecutoriedade, já marca correto como um dos atributos do poder de polícia.
Eu acho que tem questão no material, se não é nesse, é no material que eu estou preparando específico de questões, que a banca já faz essa diferença. E aí a confusão que ela quer fazer é essa, ela vai trocar exigibilidade, meio indireto, por executoriedade, meio direto. Ela vai inverter. Certo? Então, gravem. Exigibilidade, indireto. Executoriedade, direto. Exemplo de indireto, multa. Por que é indireto? Porque ela não pode executar de imediato. Tem que ir no Poder Judiciário. E o direto, vocês lembram do reboque do carro, que está mal estacionado. Certo? Também vocês têm que saber quando é que pode ser autoexecutório o ato. Porque, como eu falei, não é todo ato que é autoexecutório, que tem autoexecutoriedade. Aí são duas hipóteses, que já caiu em prova. Quando a lei autorizar, a própria lei determina que naquela situação o poder público pode atuar diretamente sem ir no judiciário. E em caso de urgência. Então, lei autorizou ou é caso de urgência, a atuação pode ser autoexecutória. O poder público vai lá e demole aquela casa que está prestes a cair e derrubar as casas vizinhas, por exemplo. O poder público vai lá e reboca o carro. Entendeu? Lei autorizando e em casos de urgência. São essas duas hipóteses. Não esqueçam que a multa é uma exceção. A multa não é autoexecutória. Tem que ir no judiciário para cobrar da pessoa. Certo? O último atributo é a coercibilidade. Coercibilidade nada mais é do que, quando o ato de poder de polícia é praticado, a pessoa que está recebendo aquele ato não tem a opção de aceitar. É uma coisa coercitiva. Por isso que diz coercibilidade. O administrado não precisa aceitar. Ele tem que simplesmente concordar com aquele ato e pronto. Porque parte do pressuposto que aquele ato vai beneficiar a coletivo. E a gente viu que um dos princípios é a supremacia do interesse coletivo sobre o privado. Então ele tem que aceitar por entender que aquele ato é para beneficiar todo mundo. Mesmo que prejudique só ele ali naquela situação. Se eu estou vendo que uma casa está prestes a cair e que, ao cair, ela vai danificar todo um quarteirão, é prudente que o dono dessa casa aceite que ela seja demolida com o devido cuidado para não prejudicar o quarteirão todo. Coercitivo, não tem escolha, tem que aceitar. E aí outra exceção, não é todo ato administrativo que tem coercibilidade. Na aula passada, eu falei que lá no poder hierárquico, mandei vocês anotarem o nome do ato, que sai do poder hierárquico, são os atos ordinatórios. Até expliquei que não ia entrar em detalhes, porque na aula de atos administrativos a gente ia falar sobre isso. Aqui também, a exceção de ato que não tem coercibilidade é ato negocial. Então, por que é que não tem coercibilidade em todos os atos? Porque existe um tipo de ato que não é coercitivo. São os atos negociais. E é justamente esse o conceito do ato negocial que a gente vai ver no futuro. Ele é fruto de uma negociação entre a administração pública e administrado. Se é fruto de uma negociação, não é coercitivo. Então é uma exceção àquele atributo. Certo? Vamos lá. Pode passar. Vocês têm uma questão já aí para a gente olhar? Não, aí agora é outro assunto sobre poder de polícia. Esse tema é muito recente. Acho que surgiu em 2019 na jurisprudência e passou a ser replicado nas provas. É o ciclo de polícia que chama. É como se fosse uma construção para explicar toda a atuação do poder de polícia, certo? Vocês podem ver ali, ó, ordem ou legislação de polícia. Seria quando a lei, lá no começo da aula, eu falei que pode haver lei, norma, como sendo manifestação do poder de polícia. É justamente isso. Por exemplo, o Código de Trânsito. Ali é uma lei que nada mais está fazendo do que limitando o nosso direito de ir e vir. Está dizendo como a gente deve dirigir. A gente não pode dirigir como a gente quer. Então, a ordem ou legislação de polícia é quando você tem a lei, a norma, limitando o exercício dos nossos direitos e atividades. E aí é um ciclo. Ó. Dessa lei vai para o consentimento. Para a gente dirigir, não basta que a gente obedeça o Código de Trânsito. A gente tem que ter a CNH. A CNH nada mais é do que um consentimento do poder público, dizendo assim, ó, você está apto a dirigir. Você pode dirigir. Então, é tudo um ciclo. Criou-se a lei como manifestação do poder de polícia, vai para o consentimento baseado ainda nessa lei. Afinal de contas, a CNH é emitida para que a gente possa aprender a obedecer a regra de trânsito.
consentimento de polícia. Depois do consentimento, fiscalização, que é o que acontece todo dia nas ruas. Um semáforo é uma fiscalização de trânsito. Então, faz parte do ciclo de polícia. E a sanção, que é nada mais que as punições que a gente recebe em decorrência do poder de polícia, quando a gente descumpre alguma dessas normas. E aí, essa sanção, eu falei que é quando a gente descumpre as normas. E aí volta lá para a ordem. Por isso que é um ciclo. Está em constante movimento. Basta você lembrar desses exemplos que eu falei. Código de trânsito, ó, ordem ou legislação de polícia, o código é uma lei. Consentimento, lembra da CNH, que é o poder público dizendo, ó, você pode dirigir. Fiscalização, a fiscalização de trânsito, a questão da vigilância sanitária. Cai muita questão, galera, falando disso, de vigilância sanitária. Determinado agente da vigilância sanitária entrou num supermercado e verificou que os produtos estavam vencidos. Determinou-se a apreensão dos produtos, qual poder administrativo foi exercido no caso. A pessoa tem um supermercado, uma propriedade privada, o poder público chegou lá e disse, ó, a gente vai ter que fechar, porque os seus produtos estão inapropriados para uso. O poder público está limitando o direito dela, poder de polícia, certo? Sanção são as punições e aí é o ciclo de polícia, certo? Aí a gente vai entrar no tema que é já de jurisprudência, ou seja, não está na lei nem nos livros. São decisões do Supremo Tribunal Federal, que é o maior tribunal que existe no país, que as decisões desse tribunal são tão importantes que servem de base para outros casos futuros. Que aí, no começo da aula, eu falei que pessoa jurídica de direito público é quem exerce o poder de polícia. É a informação correta. Se a prova falar isso, vocês vão marcar correto. Porém, se a prova for mais específica, pedindo o entendimento do STF, existe um entendimento do STF que ele admite que pessoa jurídica de direito privado exerça o poder de polícia. Parece uma confusão, mas não é. A informação mais clara que vocês têm que gravar é essa. Poder de polícia, pessoa jurídica de direito público. Aí lembra, porém o STF já entendeu que pessoa de direito privado pode exercer o poder de polícia. Aí ele elenca os requisitos, que também não é qualquer pessoa. Quais são os requisitos? Aí eu vou escrever aqui. Pessoa jurídica de direito privado exercendo o poder de polícia. Lembrando que isso aqui é uma hipótese se a questão for específica, certo, galera? Quais são os requisitos? Primeiro requisito principal, tem que ter lei autorizando. Lei autorizando. O segundo requisito, essa pessoa jurídica de direito privado não pode ser uma empresa que faz cama. Ou seja, não pode ser qualquer pessoa jurídica. Tem que ser uma pessoa jurídica da administração indireta. Porque a gente já viu que a administração indireta, e vamos ver daqui a pouco mais detalhes, que ela é formada por autarquias, fundações públicas, e essas fundações públicas elas podem ser de direito privado e de direito público. Aí aqui tem a empresa pública e sociedade de economia mista. Pronto. Se o STF disse poder de polícia pode ser exercido por pessoa jurídica de direito privado. Porém, se houver lei autorizando e se ela fizer parte da administração indireta. Então, desse rol, quem vai poder? Originariamente, sim. Originariamente, seria só esses dois aqui, ó. Que é a informação que eu passei inicialmente. Só esses dois podem fazer o poder de polícia. Por quê? Só eles são de direito público. O que o STF está dizendo é que, havendo lei autorizando, as demais também podem. Empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública de direito privado. Desde que haja lei autorizando. Certo, pessoal? E não vai ser em todas as fases que a pessoa jurídica de direito privado pode atuar. Só nas fases de consentimento, fiscalização e
Sanção é outro. Sanção. Então vocês estão percebendo que não é solto que a pessoa de direito privado pode fazer o poder de polícia. Tem que ter lei, tem que ser da administração indireta e tem que ser somente em qual fase do ciclo de polícia? Consentimento, fiscalização e sanção. Até porque pessoa jurídica de direito privado não faz lei. Então é uma questão, uma coisa bem lógica, certo? E o último e principal requisito. Essa pessoa de direito privado tem que prestar serviço público. Porque aqui vai ter pessoa jurídica de direito privado que não presta serviço público. E sim exerce atividade econômica. Então tem essa diferença. Na próxima aula, que vai ser a organização administrativa ainda, a gente vai ver que esses dois caras aqui, ó, eles podem tanto prestar o serviço público, como podem exercer a atividade econômica. Quando forem do tipo que exerce atividade econômica, não vai poder exercer o poder de polícia. Por quê? Porque tem que prestar serviço público. Então, os 4 requisitos são esses. Lei autorizando, tem que fazer parte da administração indireta, só pode fazer essas 3 fases do ciclo de polícia e tem que ser prestadora de serviço público. Certo? Galera, eu falei da questão que daqui ainda no ciclo, quando a pessoa desobedece à regra de polícia, ela é sujeita a uma sanção. Porém, uma vez praticado o ato, existe um prazo para o poder de polícia punir aquela pessoa. É o prazo de prescrição. Então, qual é o prazo prescricional quando o tema da questão for poder de polícia? 5 anos, contados da prática do ato. Certo? E a questão pode dizer assim, a pessoa praticou um ato sujeito a tal penalidade do poder de polícia e a questão vai querer saber qual é o prazo prescricional. Vocês vão lembrar logo, poder de polícia, prazo prescricional, 5 anos. A exceção é quando esse ato também configurar um crime. Que às vezes a pessoa infringe uma regra do poder de polícia e também comete um crime no mesmo ato. Quando também for crime, não vai ser 5 anos. Ah, professor, e qual prazo vai ser? Aí é a lei penal que vai dizer. Afinal de contas, foi um crime. Então, prazo prescricional poder de polícia, 5 anos. Exceto quando o ato também for crime. Então, qual é o prazo? Não sei. É a lei penal que vai dizer. Como não cai na prova de direito penal, não tem que saber o prazo. Só tem que saber que o prazo não é 5 anos e que está definido na lei penal. Certo? Outro prazinho aqui do poder de polícia que pode cair é a prescrição intercorrente. Beleza, a pessoa infringiu uma regra de polícia. Dentro dos 5 anos, a pessoa foi processada. Beleza, ela não pode ser processada depois dos 5 anos, porque já vai estar prescrito. Mas dentro dos 5 anos, o poder de polícia está lá punindo aquela pessoa. Então tem que abrir um procedimento administrativo para apurar, ouvir a pessoa. O que é a prescrição intercorrente? Uma vez aberto o processo, dura mais de 3 anos para julgar. Aí, por exemplo, começou o processo e está demorando muito. Passou 3 anos, prescrição também. Só que é a prescrição intercorrente, que é dentro do processo. Caso a questão de vocês fale de prescrição de poder de polícia, o prazo é 5 anos. Se a questão falar que está dentro de um procedimento, que está sendo instaurado, que já foi instaurado, e que o procedimento está demorando para ser julgado, e que passou mais de 3 anos, aí é prescrição também, intercorrente. Então a prova pode perguntar, qual o prazo de prescrição intercorrente no poder de polícia? Não é 5, é 3. Certo? O último tema sobre poder de polícia é a chamada taxa de polícia. Anote aí, está prevista no artigo 145, inciso 2 da Constituição Federal. Quando você quer um alvará na prefeitura, artigo 145, inciso 2. Quando você quer um alvará para colocar um comércio, por exemplo, tem que pedir um alvará na prefeitura. A taxa que você paga lá é justamente essa, taxa de polícia. Por que de polícia? Mais uma vez, eu tenho dinheiro, tenho um local, tenho os produtos e quero abrir um comércio. Porém, eu preciso de uma autorização. Olha o nome do ato. Autorização, discricionário. Outra coisa que eu quero que vocês já lembrem aí, anotem se quiser.
Autorização, discricionário. Licença, vinculado. Já resolve muita questão só com isso. Que as questões perguntam se a autorização é discricionária e se a licença é vinculada. Então, para eu colocar aquele autorização, discricionário. Licença, vinculada. Então, eu tenho todos os bens, produtos, tenho os funcionários, porém eu não posso começar o meu negócio. Ou seja, o poder público, limitando um direito meu, poder de polícia. E aí, como é que ele limita isso? Vai ter que pagar a taxa para emitir o alvará. O nome disso é taxa de polícia. Porque nada mais é que uma manifestação do poder de polícia. Certo? E aí, galera, finalizando o tema poderes, passa aí para ver se tem alguma questão. Vamos ver aqui, para ver se a gente já consegue resolver. Questões sempre no estilo CESP. Vamos lá. Denomina-se originário o poder de polícia que abrange leis e atos administrativos provenientes de pessoas políticas da federação. Provavelmente vocês, quem não está vendo pela primeira vez o assunto, não saberia fazer, porque tem um sinônimo aí. Daqui a pouco, quando a gente começar a organização administrativa, que eu falar administração direta, qual é o sinônimo disso? Pessoa política. Quem são as pessoas políticas? União, Estado, DF e município. Eu disse que esses quatro formam o quê? Administração direta. Então, eu dizer que as pessoas políticas é que exercem o chamado poder de polícia originário, está correto. Certo? Olha aquela parte da questão lá, abrange lei e ato administrativo. Se está falando de lei e ato administrativo, está falando de poder de polícia em sentido amplo. Se estivesse falando só de ato administrativo, é que seria de poder de polícia em sentido estrito. Mas esse não foi o foco da questão. O foco da questão foi aquela classificação que eu falei. Originário, administração direta. Derivado, administração indireta. O detalhe aqui, pessoas políticas, ele usou como sinônimo de administração direta. Mas a questão está correta. Constitui exemplo de atuação da administração pública fundada no exercício do poder de polícia, a interdição e demolição de construção com risco de desabamento. Juro que eu não sabia que tinha essa questão aí. Mas eu dei esse exemplo. Ou seja, está vendo que aquela casa vai cair e pode derrubar mais 6 casas na rua. Vamos demolir só ela aqui com todo cuidado, para não afetar as demais. Poder de polícia. O desvio de poder, que agora essa a gente não vai fazer, vai dar continuidade aqui. É o próximo tema sobre poderes. A gente encerrou poder de polícia, certo? O próximo assunto sobre poderes é abuso de poder. Coloquem aí, abuso de poder. Existem 2 espécies de abuso de poder. É o excesso e o desvio. Excesso de poder, desvio de poder. É até 9h30, né, hoje? Galera, o excesso e o desvio. As questões trocam, então tem que ter em mente os 2 conceitos, certo? Uma coisa, galera, é eu ter a competência para fazer alguma coisa e exceder essa competência. Outra coisa é eu ter a competência, agir dentro da minha competência, ou seja, não me exceder, mas com outras finalidades. Eu vou dar um exemplo. Tem lá um servidor público em uma determinada cidade que é inimigo político do prefeito. O servidor é concursado, beleza. O prefeito ele tem a atribuição de remover aquele servidor para outra cidade. É uma atribuição legal do prefeito, como administrador do município. Ele pode remover aquela pessoa. Porém, a remoção é para quando? Quais casos a remoção, a grosso modo? É que, lá em determinada cidade não tem servidor no INSS. E aqui tem demais. Então, eu vou remover tu para lá, para não ter discrepância no número de servidores. Lá está precisando e aqui tem demais. Então, eu vou te remover para lá. Essa é a atuação legal da remoção. E eu disse que o prefeito pode remover. Porém, como eu falei, o prefeito é inimigo político daquele servidor. Então, ele usa a remoção com outra finalidade. Não para suprir a carência de servidor daquela cidade, sim para prejudicar aquele cara. Colocar tu lá para o fim do mundo. Ele está fazendo uma coisa que é competência dele? Tá.
remoção. Ele é administrador supremo do município. Porém, ou seja, não está agindo com excesso de poder, ele não está extrapolando a competência dele. É competência dele. Porém, ele está fazendo isso com outra finalidade, que não para atingir o interesse público. Então, que espécie de abuso de poder é essa? Excesso ou desvio? Desvio. As questões brincam com isso. O excesso é quando ele faz uma coisa que ele não tem competência. Ou seja, ele excede a competência dele. Então, no desvio, ele é competente. O vício do ato não é a questão dele ser competente ou não, é a questão da finalidade. Certo? Então, excesso de poder extrapola a competência. Desvio de poder. A competência está respeitada, porém a finalidade é que foi desrespeitada. Excesso de poder, vício de competência. Desvio de poder, vício de finalidade. As questões gostam de trocar. Vamos ver se a questão fala aqui sobre isso. Questão do STJ 2018. O desvio de poder, ó, já está falando de uma das espécies. Vocês têm que lembrar, abuso é o todo. Aí tem desvio e excesso. Aqui ele já começou falando do desvio. Ocorre quando o ato é realizado por agente público sem competência. Já para. Sem competência é o excesso. No desvio ele tem a competência, porém ele age com outras finalidades. Lembra do prefeito que está removendo o cara lá porque não gosta dele. Ou seja, ele pode remover, mas está agindo de má fé com outra finalidade. O correto seria o excesso de poder ocorre quando o agente atua sem competência. Beleza? Pode passar. Pronto. Agora já é um tema novo, que é o que eu falei. É um tema super importante, galera. Quem entende esse tema gosta de direito administrativo. Organização administrativa. A gente vai entender como se estrutura a administração pública no Brasil. Quem são os entes? Qual a diferença de entidade para órgão? Deixa eu separar aqui. Tomara que dê tempo para a gente avançar bastante. Aqui. Bom, aqui seria o básico da nossa disciplina, galera. Como é que o Estado atua? O Estado atua através de entidades. Exemplo de entidade, INSS. O Estado atua através de órgãos, que tem uma diferença de entidade para órgão, que a gente vai já olhar com calma. O que seria um órgão? É uma parte da entidade, uma parte integrante da entidade, certo? Seria, por exemplo, a Gerência Executiva de Juazeiro do Norte, é um órgão do INSS que tem no Brasil inteiro, certo? E através dos agentes públicos, que são as pessoas que trabalham na administração pública. O foco da aula aqui é entidades e órgãos. Agentes é outra aula, que seria, a gente vai estudar agentes públicos, agentes políticos. Então o foco da aula hoje é entidade e órgão. Já tem a primeira informação importante de cara ali. Falou em órgão público, já tem que ser automático na cabeça de vocês. Não tem personalidade jurídica. As questões, por mais batido que isso seja, as questões insistem nisso, certo? Então, entidades. Se órgão não tem personalidade jurídica, a entidade tem personalidade jurídica. E entidades. Quais são as espécies de entidades que a gente tem no Brasil? A gente até já falou sobre isso na questão. Ó. As entidades políticas e as entidades administrativas. As entidades políticas, como eu falei, pessoas políticas, entidades políticas. Vou colocar abreviado, certo? União, estados, Distrito Federal e municípios. Porque são pessoas políticas, porque elas decorrem diretamente da maior norma que a gente tem no Brasil, da Constituição Federal. Certo? Pessoas políticas. Pessoas administrativas. Vocês já viram isso aqui hoje. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista.
Logo, as entidades políticas formam a administração direta. E as entidades administrativas são as entidades da administração indireta. Então, aqui é a base para o resto da aula. ADM direta são as pessoas políticas. União, Estados, DF, municípios. Entidades administrativas. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Elas, as entidades administrativas, diferentemente daqui das políticas, não decorrem da Constituição Federal. Elas decorrem da lei. São criadas ou autorizadas, e a gente já vê isso, pelas leis. Aqui não, aqui já é a Constituição Federal que as criou, certo? Uma diferença básica aqui entre elas, galera, também, é a capacidade administrativa. As questões falam sobre isso. Aqui, na pessoa política, a capacidade administrativa é genérica. Por quê? Essas pessoas elas podem fazer basicamente tudo. Prestar serviço público, fiscalizar a atividade econômica, exercer o poder de polícia. Ou seja, não tem uma atividade específica. Por exemplo, a União ela pode fazer basicamente tudo. Prestar serviço público, intervir no domínio econômico, exercer o poder de polícia, tudo. Já as entidades administrativas, elas têm a capacidade administrativa específica. Isso quer dizer que elas são criadas para fazer coisas específicas. O INSS, que é um exemplo aqui de autarquia, foi criado exclusivamente para tratar de seguro social. Benefício previdenciário, benefício assistencial, agora seguro-desemprego, seguro-defeso, só para isso. Não pode prestar serviço de transporte público. Aqui não, aqui tem órgão exercendo transporte público, educação, saúde, aqui é genérico, pode fazer tudo, aqui específico. Na aula de princípios, eu falei de um dos princípios, que era o princípio da especialidade. E eu disse que quando a administração indireta é criada, obedece-se ao princípio da especialidade. Por quê? Porque são criadas para atividades específicas. São especializadas naquilo. A Caixa Econômica Federal, que é um exemplo de empresa pública, ela foi criada só para atuar no mercado financeiro, para ser um banco. Não foi para trabalhar no seguro social, não foi para prestar serviço de saúde. Ou seja, cada exemplo aqui dessas pessoas administrativas foram criadas com uma capacidade específica, certo? Já é mais uma diferença entre as duas. Aqui, galera, as pessoas políticas, quem pode fazer lei, editar lei? O INSS faz lei? A União faz lei? Faz no Congresso, né? É outra diferença. Aqui, as pessoas políticas, elas têm o que a gente chama de autolegislação. Elas criam as leis. Aqui não. Aqui é criado para obedecer à lei, não criar leis. Então, aqui tem a autolegislação? Não. Elas não criam as suas leis. Aqui sim. Aqui tem a autolegislação. Aqui tem também autogoverno. Por que autogoverno? A União, o Estado, o DF e o município, eles criam as leis para eles mesmos obedecerem. Por exemplo, cada estado da federação nossa tem uma constituição estadual. Cada município nosso tem uma lei orgânica, que seria uma constituição municipal, né? Falando grosseiramente. Então significa autogoverno. Eles criam as leis, mas também tem que obedecer. Autoadministração. Aqui tem que ter cuidado, porque ambas têm. E eu falei na aula de princípios que não existe hierarquia entre esses e esses. Entre a administração direta e indireta. Se não tem hierarquia, esses daqui são autônomos. Então, eles têm autonomia frente às pessoas políticas, frente à administração direta. Chove questão dizendo isso ao contrário. A pessoa, já que as autarquias foram criadas pelas pessoas políticas, porque a gente vai ver no processo de criação da administração indireta que elas nascem daqui. Por exemplo, o INSS foi criado por uma lei federal. Ou seja, a União, lá no Congresso, fez uma lei criando o INSS. Sempre o movimento é esse. Esses entes políticos
criam através de lei específica, a gente vai já falar sobre isso, esses entes daqui de baixo. Aí, tendo em vista isso, esses daqui criarem esses, as questões dizem que esses são subordinados a esse. Só que a gente sabe que não. Aqui não tem hierarquia, poder hierárquico. Aqui tem a questão da vinculação. Falei na aula de princípio. É o princípio da tutela. A relação aqui é regida pelo princípio da tutela, ou seja, não tem hierarquia. O que acontece é que essas pessoas devem obedecer à lei. Então, a única coisa que a pessoa política pode fazer é olhar para baixo e dizer: vocês estão obedecendo à lei corretamente? Elas não podem olhar para baixo e dizer: faça do jeito que eu quero. Aí seria hierarquia. Mas elas são autônomas. A única coisa que elas têm que fazer é obedecer à lei. E o único controle que a pessoa política faz sobre elas é se elas estão obedecendo à lei. Fiscalização, não deixa de ser. O que não pode ser é subordinação. Aí a questão está errada. E o que fundamenta essa fiscalização é o princípio da tutela, que a gente vai ver mais para frente, que tem outros nomes que podem aparecer na prova. Por exemplo, supervisão ministerial. Os ministérios só existem na esfera federal. Ministério da Educação, da Cultura. Só que fala supervisão ministerial de forma genérica. Por exemplo, quando um município cria uma autarquia, e a questão disser que a relação aqui é regida pela questão da supervisão ministerial, está certo também. É só um termo que se usa, embora no município não tenha ministério, tem a secretaria, né? Mas são termos sinônimos. Supervisão ministerial, tutela, controle de finalidades. Por quê? Vai somente olhar se está obedecendo às finalidades para as quais elas foram criadas. Afinal de contas, foram criadas só para aquilo. INSS, só Seguro Social. Correios, que é um exemplo de empresa pública, só para a questão postal. Então, a única coisa que vão olhar é se está obedecendo à lei, não é hierarquia. Beleza, galera? A gente vai ver, quando a gente começar a estudar autarquias, que quem escolhe o gestor, por exemplo, o presidente do INSS, que é o gestor de uma autarquia, portanto, é escolhido de forma livre pelo presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo que está aqui. Então, se não obedecer, troca a gestão, a autarquia pode deixar de existir, basta que o Congresso revogue a lei. Então, tem uma série de penalidades que não, as questões não entram nesse nível. Mas para você ver que, inclusive, essa questão do presidente escolher o presidente do INSS, presidente da República, né? Escolher o presidente do INSS, também é uma forma de fiscalização. E tem questão dizendo que usa esse termo, fiscalização política. Por quê? Porque o presidente pode simplesmente escolher quem é o presidente do INSS, quem é o presidente da Caixa. A escolha é livre. Porém, lembra, não tem hierarquia. Certo? Deixa eu ver aqui. Já falei da questão que são criados para atividades específicas, especializadas, ou seja, capacidade administrativa específica. Aqui em cima não, faz tudo. Capacidade administrativa genérica. Vocês estão entendendo aqui, pessoal, a diferença? Que aqui nós já estamos falando de ADM direta. E aqui de ADM indireta. Não tem hierarquia. A questão de autolegislação só tem aqui. Basta lembrar que a Caixa Econômica Federal não faz lei. Quem faz lei é o Congresso, quem faz lei é a Assembleia Legislativa, quem faz lei é a Câmara Municipal. Ou seja, não tem a autolegislação aqui. Tem que lembrar que não tem hierarquia, tem que lembrar a questão que aqui são criados para finalidades específicas e aqui são criados para finalidades genéricas. Basta lembrar que o INSS só faz uma coisa, que a União faz várias coisas e decorre da Constituição, decorre da lei. Vamos lá, pode passar esse slide. Aqui é só um slide para simplificar o que seria personalidade jurídica. Aqui nós estamos falando de entidades. E toda entidade tem personalidade jurídica. Umas de direito público, todas aqui é de direito público, galera. A administração pública direta, todos têm personalidade de direito público. Não tem nem o que saber. Aqui não, aqui tem a diferença. Esses dois aqui de baixo, personalidade de direito privado. Aqui vai ter aquela diferença que eu falei, que a gente vai chegar lá para não dar confusão. E aqui é sempre de direito público.
E quem tem personalidade jurídica são todos. A diferença é que uns é de direito público, outros é de direito privado. E ter personalidade jurídica é ter a capacidade de ter direitos. Aquela questão lá do juízo, capacidade processual, quando a gente for falar de órgão público que não tem personalidade jurídica, a gente vai ver que, por não ter personalidade jurídica, quando o poder público causa um prejuízo para uma pessoa, eu não vou colocar lá no processo o órgão específico. Quem causou o prejuízo foi a Gerência Executiva de Juazeiro do Norte. No processo não vai ser o órgão Gerência Executiva de Juazeiro do Norte. Eu vou processar o INSS como um todo. Porque o órgão não tem personalidade. Se o órgão não tem personalidade, não tem como eu processar. Então eu vou processar a entidade, a autarquia como um todo. Por isso que a questão de capacidade processual é a capacidade de figurar no processo. Quem tem capacidade processual tem personalidade jurídica, portanto o órgão não pode figurar no processo. A questão de ter patrimônio próprio, o patrimônio do INSS não é da gerência do órgão, é do INSS como um todo. E de contrair obrigações, né? Que é essa questão de poder reparar o dano. O INSS não é a gerência que vai reparar o dano, é o INSS. Porque a gerência é um órgão e não tem personalidade jurídica. Pode passar. Vamos ver se já dá para resolver isso daí. As entidades políticas são aquelas que recebem suas atribuições da própria Constituição Federal, exercendo-as com plena autonomia. Perfeito. O termo está na lousa, entidades políticas. A questão da Constituição Federal está na lousa e a questão da autonomia que eu falei. Autogoverno, autoadministração, são pessoas autônomas. Né? E na Constituição Federal, acho que é no artigo 1º já, ou é no 3º, salvo engano, tem lá, União, Estado, DF, município, são, e ele usa esse termo, autônomos. Então, prova que eles têm plena autonomia. Vamos lá, a próxima. Considere que o Estado do Amazonas, vou trabalhar aqui, Estado do Amazonas, tenha decidido criar, por lei específica, aquele termo que eu falei, as pessoas políticas criam as administrativas por lei. E a Constituição exige que seja uma lei específica. O que significa dizer que na lei só pode tratar daquilo. O Estado do Amazonas não pode criar uma lei querendo criar uma autarquia e nessa lei falar de outras coisas. Tem que ser uma lei específica para criar a autarquia. A gente vai já falar sobre isso. Considere que o Estado do Amazonas tenha decidido criar, por lei específica, uma autarquia, atribuindo a ela o serviço público de transporte intermunicipal. A situação narrada constitui exemplo de descentralização política. Vou parar, porque já entra nesse tema de descentralização. Todo mundo já anotou aqui esse esqueminha? Não, mas dá certo. Galera, eu falei que a ADM direta é que cria, e a questão também está falando, é a administração direta que cria a administração indireta. Certo? A gente vai entrar no tema aqui que é atuação centralizada e atuação descentralizada. Vocês têm que saber a diferença. Quando é que o poder público atua de forma centralizada? Centralizada. Galera, ele vai atuar. Quando ele cria a administração indireta, vocês têm que associar a seguinte palavra. Criou uma autarquia, por exemplo, está acontecendo o fenômeno da descentralização. Por quê? A União, o Estado, DF, município, decidiu que ele, de forma centralizada, não deve prestar aquele serviço, por exemplo. Então, ele vai descentralizar para uma entidade de forma especializada fazer aquilo, porque ele acha que é mais eficiente. Então, saiu de uma atuação centralizada, o Estado do Amazonas, por exemplo, estava lá exercendo aquele serviço público de transporte e decidiu que, não, acho que é melhor criar uma entidade para ela fazer só isso.
vai ser mais eficiente. Ou seja, saiu de uma atuação centralizada. Então, atuação centralizada é quando a ADM direta está prestando serviço. Para uma atuação descentralizada. Descentralizada. Então, o movimento é esse. ADM direta passou para ADM indireta. Descentralização. E eu não falei que são entidades políticas e entidades administrativas? Então, a descentralização sempre vai ser de uma pessoa jurídica para outra. Não é na mesma pessoa jurídica. A gente vai já ver como é o nome disso. É a atuação centralizada e a atuação descentralizada. Parte de uma pessoa jurídica e manda para outra. É sempre duas pessoas jurídicas ou mais na descentralização administrativa. Que eu vou já falar da política. A política é mais simples, eu quero deixar para o final. A atuação centralizada é a ADM direta. Ela faz isso através de seus órgãos. A gente já vai ver. Lá na União, tem vários órgãos. Por exemplo, o Ministério da Economia é um órgão da União. Como é que a União trabalha no assunto economia? Através do seu Ministério da Economia. É um órgão da União. Então, a atuação centralizada é a ADM direta, através dos seus órgãos, exercendo a atividade administrativa, certo? Quando ela decide descentralizar, ela faz o quê? Manda para outra pessoa jurídica. Já não é mais através de seus órgãos. Ela cria outra pessoa jurídica ou faz outro procedimento que a gente vai já ver. Eu quero me limitar aqui a ADM direta e indireta, mas tem outras formas de descentralizar, que eu não quero misturar para vocês não confundirem, que o assunto já é complicado. Descentralização política, vou explicar já já. Então, o que eu quero que vocês entendam é, sai da ADM direta, que eu já falei quem é, e vem para ADM indireta. Sai de uma pessoa política, portanto, e vem para uma pessoa administrativa. Só, galera, que também, além da descentralização para a administração direta, o poder público ele pode entender de não criar uma autarquia. Ele pode entender de fazer a concessão daquele serviço público para uma empresa privada. Que aí vai entrar a segunda hipótese de descentralização administrativa, que é a descentralização por delegação. Que é tema de aula específica nossa. Mas você tem que saber agora, porque é uma forma de descentralizar a atuação administrativa. Eu posso tanto criar uma entidade da administração indireta, como eu posso, não, eu não vou criar, eu vou conceder para a iniciativa privada. Por exemplo, o serviço de telefonia no Brasil. Quem faz? Não é a União ou os estados. Elas fizeram uma concessão e quem faz é a Oi, a TIM, a Vivo. Ou seja, são empresas privadas que prestam um serviço de telefonia para as pessoas. Mediante esse tipo de descentralização administrativa aqui, que chama de delegação, certo? O quê? Empresa... Não. É outro tipo de contrato. Mas não é descentralização por delegação. A descentralização por delegação, vocês têm que associar a concessão de serviço público. Que tem concessão, permissão e autorização de serviço público. A gente vai especificar na aula de serviço público, certo? Mas terceirização não entra aqui. A terceira hipótese de descentralizar a atuação administrativa, lembrem, a atuação estava aqui, centralizada. Lá a questão falou do estado do Amazonas. E ele decidiu criar uma autarquia. Ou seja, ele descentralizou. Mas ele poderia delegar por contrato de concessão, permissão ou autorização de serviço público. E ele também poderia criar um território, que é a descentralização territorial, que é a que menos cai em prova. Porém, vocês têm que só saber que é uma das hipóteses de descentralização. Aqui tem vários sinônimos para esses tipos. Por exemplo, a administração... Oi? Na descentralização para a administração direta, chama descentralização por outorga também. Pode ver esse nome.
outorga. Aqui pode ter também um nome de por colaboração. São vários nomezinhos chatos, mas são nomes que podem cair em prova. E aqui também geográfica. O que eu quero que vocês peguem aqui é a seguinte ideia. A administração resolveu descentralizar a atuação. Ela tem 3 opções. Ou ela cria uma entidade da administração indireta, que é a descentralização por outorga. Também pode chamar de legal, cai em prova. Por que legal? Porque é por lei específica. Questão lá. Mas também pode ser por delegação ou por colaboração, quando ela resolve fazer uma concessão do serviço público. Não vai criar uma entidade indireta. Ela vai apenas conceder para a iniciativa privada. Faz uma licitação, quem ganhar, presta o serviço público. E a territorial é quando o poder público cria o território federal, e aí isso é a União. Os territórios federais, atualmente, não existe nenhum no Brasil, mas tem a autorização para ser criado na Constituição. Se for criado um território, nada mais vai ser do que uma descentralização territorial ou geográfica. É uma forma de descentralizar a atuação, certo? A descentralização, que é o foco da nossa aula, é a descentralização administrativa. Que é o que mais cai na prova, certo? Porém, tem também a descentralização política. Vocês lembram que eu falei aqui que na ADM direta, estou apanhando para esse bicho aqui faz tempo, União, Estados, DF e municípios. O que foi essa descentralização política? Nada mais foi do que fazer essa divisão aqui, ó. O poder era uno. A Constituição Federal foi disso, ó, vou distribuir o poder de forma politicamente. Então eu vou criar o poder da União, dos estados, do DF e dos municípios. Isso foi a descentralização política. Se a questão for específica, como já estou vendo que aquela vai ser, por isso que eu parei, foi descentralização política. Vocês já lembram? Descentralização política, os 4 entes federativos, ADM direta. Se a questão falar de descentralização administrativa, aí é isso aqui, ó. Aí já vai lembrar da criação das entidades da administração indireta, da questão de conceder ou permitir o serviço público para particulares, ou a questão do território. Está dando para entender essa divisão? Descentralização política e descentralização administrativa. Quando a administração indireta for criada, que a gente vai estudar isso, nada mais é do que a descentralização administrativa acontecendo na prática. Quando na aula lá de serviço público, que a gente foi estudar as formas de conceder serviço público, nada mais é do que uma descentralização administrativa. Quando o professor de constitucional fala a palavra território federal, vocês já lembram, descentralização administrativa. Vamos ver se já dá para responder aquela questão. Considere que o Estado do Amazonas decidiu criar, por lei específica, uma autarquia. Opa! Se decidiu criar uma autarquia, qual espécie de descentralização administrativa é? Essa aqui, ó. Já esquece isso. Atribuindo a ela, a autarquia, o serviço público de transporte intermunicipal. A situação narrada constitui exemplo de descentralização política, pessoal. É simples de você ver que não, quando você já entendeu aqui, ó. Falou de descentralização política, já lembra desses 4. Como ele falou de autarquia, não é descentralização política, é administrativa. Vou colocar aqui. Descentralização política. Sim, com transferência nos termos da lei do serviço público, antes titulado pelo Estado, dotando o novo ente de autonomia. Questão claramente errada. É um exemplo de descentralização administrativa. Uma coisa importante, ele falou ali de titularidade. Que titulado. Quando a administração indireta é criada, como ela foi criada por lei, essa lei dá a ela tanto a execução, porque afinal de contas é ela que vai executar o serviço, como a titularidade. Então ela é titular e executora. Se fosse
esse tipo de descentralização, a administração não vai dar a titularidade para a empresa privada. A Oi não é titular do serviço de telefonia móvel. Ela apenas executa o serviço. A titularidade continua com o poder concedente, que é a administração direta. Certo? É uma diferençazinha daqui. Ó. Essa questão da titularidade, bom, a ADM indireta, quando ela é criada por lei. Uma lei que é feita aqui, na ADM direta, cria a ADM indireta. Como é por lei, quando essa lei é feita, ela transfere tanto a execução, afinal de contas, é para isso que o serviço, a entidade foi criada, para executar aquele serviço público, mas além da execução, ela recebe a titularidade. O INSS, que é uma autarquia, é titular do serviço Seguro Social. Não é a União que criou o INSS. Porém, quando a descentralização for por esse tipo aqui, ó, delegação ou colaboração, que é quando o poder público, ADM direta, resolve conceder o serviço público para um particular, já não é mais a administração indireta, aqui não vai a titularidade. Até porque não é por lei. Aqui a gente vai ver que é por contrato ou ato administrativo. Vou colocar aqui. Aqui tem, ó, legal. Se é uma lei, transfere titularidade e executoriedade. Aqui vai ser contrato administrativo, que é qual tipo de contrato? Que a gente vai ver contrato de concessão de serviço público ou ato administrativo. E o contrato e o ato, como eu falei, não vão transferir a titularidade para aquela empresa. Vai transferir apenas a execução. Pode falar. É, exatamente. Nada mais é do que uma descentralização administrativa por delegação ou colaboração. A empresa que executa o serviço de águas no município assinou um contrato de concessão e não tem a titularidade, só tem a execução. Porque para ter a titularidade tem que criar uma ente da administração indireta, porque é por lei. Beleza? As questões tentam trocar. Dizer que na descentralização por delegação vai tanto a execução como a titularidade. Não. Titularidade só vai aqui para ADM indireta. Pode passar esse slide. Sim, pode perguntar. Perfeito. Perfeito. Isso. Quando... Está perfeito seu raciocínio. Quando a empresa, a Oi, está lá prestando o serviço de telefonia móvel, é também uma atuação descentralizada. Assim como a ADM indireta, assim como seria se tivesse um território federal no Brasil. São formas de atuação descentralizada. Por quê? Estava aqui, ó, na ADM direta, e ela escolheu uma dessas três formas para descentralizar. Beleza? E por que descentralizar? Porque saiu de uma pessoa jurídica, e isso é importantíssimo, e veio para outra pessoa jurídica. Se a questão falar de uma pessoa para outra, galera, é descentralização. Vai tentar trocar por desconcentração. Quem vai já saber o que é. Mas envolveu mais de uma pessoa jurídica é descentralização. Por quê? Aqui são pessoas jurídicas, só que são pessoas jurídicas da ADM indireta. Aqui são pessoas jurídicas, só que são empresas privadas. E aqui é uma pessoa jurídica também, o território federal. Beleza? Vamos ver o que eu... Pode tirar. Tem lá, ó, descentralização. Por isso que eu falei que tem vários nomes. A questão pode trazer qualquer um daqueles, ó. Descentralização por outorga, tá lá. Técnica, funcional ou legal. São todos sinônimos para isso aqui, ó. ADM direta, criando a administração indireta. Cria entidades administrativas. Estava escrito aqui, ó. Entidades administrativas, lembra? Entidade política, administrativa. A descentralização por outorga cria entidades administrativas, que elas, ó, mediante lei, por isso que é legal. Essa lei cria ou autoriza, isso a gente vai já ver. Presunção de definitividade, porque elas são criadas para perdurar no tempo. Olá, pessoal, ó, titularidade mais
execução. Quando transfere para cá, transfere os dois. E lembrem, por que está lá? O foco da nossa aula é esse aqui, ó. Eu estou falando esses dois aqui só para vocês entenderem o mecanismo da coisa. E sem subordinação. Vocês já estão careca de saber que entre ADM direta e indireta não tem subordinação. Beleza? Ó, descentralização por colaboração, delegação ou negocial, que é outro nome. Transfere só execução, não transfere titularidade. Para pessoas privadas, não é para a administração indireta. É mediante contrato ou ato administrativo. Tá ali o contrato, bilateral porque envolve duas pessoas. Único porque o ato é único. Eu falei concessão, permissão ou autorização. São formas de delegar o serviço público. E geralmente é por prazo determinado, quando é um contrato. A concessão de serviço público, a gente vai ver que tem um prazo certo para terminar. Se chegar no prazo que foi estabelecido, renova. Mas se não renovar, acaba a concessão. Por isso que tem ali, ó, contrato, prazo determinado. Questão do ato ser precário, é porque o ato, quando ele é emitido, ele pode ser revogado a qualquer momento. Uma coisa precária é que pode ser revogada a qualquer momento. Certo? É só um esquema das informações que eu falei aqui. Pode passar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Descentralização territorial, aqui embaixo, ó. Ou geográfica. Cria território federal. O território federal é uma entidade, afinal de contas, é uma pessoa jurídica de direito público. Capacidade administrativa genérica. É uma informação que na aula de constitucional o professor vai falar para vocês, mas já gravem aí. O território federal. Calma. Administração indireta. É porque casa com o que eu já falei. Aí eu quero que vocês raciocinem. Administração indireta. Eu falei que é capacidade administrativa genérica ou específica. Acertem, por favor. Administração indireta. Graças a Deus. Pronto. Pronto. Aí quem é a administração indireta? Autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade. Eu falei território aqui? Não. Então o território é genérico, tá lá, ó. Por quê? Porque ele não faz parte da administração indireta. Então, como é capacidade genérica, ele pode fazer tudo também. Só quem tem a capacidade específica é quem faz parte da ADM indireta. Beleza? Outro nome para o território é autarquia territorial. É só para vocês saberem que é um sinônimo. Território federal ou autarquia. Por que esse nome? Porque são pessoas de direito público, assim como as autarquias. Aí chama de autarquia territorial. Vamos ver se já dá para fazer essa questão. Vamos lá. Na centralização, esquece tudo isso. Centralização. O Estado executa suas tarefas diretamente, por intermédio dos inúmeros órgãos e agentes que compõem a sua estrutura funcional. É exatamente o conceito de atuação centralizada. A administração direta, que ele deu o exemplo do Estado, ela mesma atua, ela não manda para ninguém. Ela mesma faz, ou seja, faz diretamente. E como é que a ADM atua? A ADM direta, através dos seus órgãos. Aqui também tem órgão, certo, pessoal? A gente vai ver que tem órgão tanto na ADM direta quanto na ADM indireta. Mas aqui é o conceito de atuação centralizada. Pode passar aí esse slide. Pronto, era aqui que eu queria... Vocês já anotaram aqui? Queria mais tempo. Mas vai dar certo, a gente está na meta. É porque se a gente correr... Esse tema já é complicado, imagine corrido. Aí é que banana tudo mesmo. E também não fiquem com dúvida, galera. Se não der tempo de perguntar aqui, vocês estão no grupo lá, turma INSS, está todo mundo lá? Eu estou lá, é só falar no privado. Pessoal, eu entendi, li isso aqui e não entendi nada. Pode mandar uma foto, um áudio, que eu respondo. A gente falou de centralização e descentralização. Aí tem um fenômeno que é desconcentração. Ó, aqui vocês já
vocês já pegam essa letra aqui, ó. Órgãos. Falou em desconcentração, falou em órgão público. Por quê? Porque o órgão público, ele é fruto de uma desconcentração. Vamos lá. O que é desconcentrar? É você tirar uma atuação que está, por exemplo, a atuação está aqui, a atuação administrativa está aqui, concentrada toda aqui. Desconcentrar seria pegar essa mesma atuação e dividir ela entre dois compartimentos. Esses compartimentos são os órgãos. Desconcentrar é isso, é repartir competências. O que estava tudo aqui sobre esse órgão foi extinto, criei dois outros órgãos e tirei as mesmas competências daqui e distribuí entre esse e esse. Eu desconcentrei a atuação administrativa. Quando eu faço essa repartição de competências, o nome disso é desconcentração. Eu criei órgãos. O órgão 1 e o órgão 2. Órgão 1 e órgão 2. Então, a desconcentração, a frase-chave para esse conceito é repartição interna de competências. Por que interna? Porque, diferentemente da descentralização, que eu escrevi bem aqui, pessoa jurídica, aqui é uma pessoa jurídica só. Elas fazem parte de uma mesma pessoa jurídica. Por isso que é uma repartição interna de competências. Embora tenha mais de um órgão, a pessoa jurídica é a mesma. Então, já são dois mundos diferentes. Desconcentração, mais de uma pessoa jurídica. A atuação sai de uma, vem para outra. Desconcentração, eu estou dentro de uma mesma pessoa jurídica, porém, eu tirei essas competências desse órgão, que estava solitário aqui, criei dois órgãos, ou seja, desconcentrei as competências e reparti elas entre dois órgãos. Desconcentrar é isso. É justamente esse o fenômeno que gera o órgão público, certo? Claro, tem vários. A Receita Federal, ela é dividida em órgãos. Tem a superintendência, tem as gerências e tem as delegacias. Nada mais é do que isso. A Receita é uma pessoa jurídica só, está aqui, e tem as suas competências divididas em órgãos. Superintendência regional da Receita Federal, gerência da Receita Federal, e lá embaixo tem as delegacias que estão mais embaixo. São repartições internas de competência. Da mesma forma que o INSS tem a superintendência lá em Recife e as gerências, um aqui é no Juazeiro. Ou seja, dentro de uma mesma pessoa jurídica, vários órgãos. E aí, galera, eu também falei lá na aula de princípios, eu acho, foi, e também na aula de poderes, com certeza eu falei. Se eu estou dentro de uma pessoa jurídica, significa que eu posso ter hierarquia. O que eu não posso ter é hierarquia entre pessoas jurídicas diferentes. Isso não. Agora, dentro de uma mesma pessoa jurídica, eu tenho, até porque a superintendência está acima da gerência e está acima da delegacia. É um escalonamento hierárquico. Então, aqui, no fenômeno da desconcentração, anotem aí, pode haver hierarquia, diferentemente da descentralização. Perfeito. Município é a pessoa jurídica, município do Crato. Dentro do município tem vários órgãos. Ministério da Infraestrutura, Secretaria da Cultura, Secretaria da Saúde, são órgãos. Qual seria o órgão de cúpula do município? A prefeitura, que é quem ocupa esse órgão, o gestor máximo, o prefeito. Então, é sempre assim. Todas as pessoas jurídicas administrativas, ou pelo menos a maioria, que a gente vai ver a classificação dos órgãos. Aí tem órgão que não é repartido internamente. Mas na maioria é. Então a maioria tem esse fenômeno aqui, ó, repartição interna de competências. E essa repartição, sua pergunta foi até boa, porque a desconcentração ela pode acontecer tanto na ADM direta, ou seja, o município do Crato tem vários órgãos. Ou seja, tem desconcentração no município do Crato. Tem desconcentração na administração
direta. Mas também, acabei de falar do INSS, que tem vários órgãos, ou seja, tem desconcentração também na ADM indireta. Aí o que, é que a questão faz? É possível que haja descentralização e desconcentração em uma mesma entidade administrativa. Perfeito. A autarquia não é fruto da descentralização? E dentro da autarquia não tem divisão interna de competência? Então, ela é fruto da descentralização, mas também é desconcentrada. É um joguinho de palavra. Por isso que esse macete é importante. Ó. Vamos lá. A questão diz assim, VOF. É possível que haja, ao mesmo tempo, atuação descentralizada e desconcentrada. Não precisa, porque é possível nas duas. Nesse caso da questão, ele está se remetendo à indireta, porque é descentralizada. Isso, mas ele está perguntando só isso. É possível atuação descentralizada, aí você já lembra. Descentralizada, administração indireta. Desconcentrada. É, porque na administração indireta... Isso. Perfeito. Outra... Indireta. É uma das três hipóteses. Mas, para o nosso estudo aqui da aula de hoje, falou em descentralização administrativa, já remete à ADM indireta. Mas lembra que tem aquelas outras duas. Colaboração e territorial. Mas para a aula de hoje é isso. Descentralização administrativa, ADM indireta. Beleza? Tem outro joguinho de palavras. Deixa eu ver. Atuação... É possível que tenha atuação. É possível que tenha atuação concentrada e descentralizada ao mesmo tempo? É possível que tenha atuação descentralizada e concentrada? É. Porque tem órgão que não é repartido. Vamos lá. É possível que tenha concentração e descentralização. Descentralização, ADM, pronto. A delegacia da Receita Federal do Brasil, a delegacia aqui que fica no Juazeiro do Norte. Quando chega nesse nível aqui, não tem mais repartição nenhuma. Então, está concentrado tudo aqui, ó. Então, é uma atuação concentrada, porque daqui não tem mais subdivisão interna de competências, e descentralizada, porque está na ADM indireta. Então, é um joguinho de palavras que, vez ou outra, cai na prova. Aí vocês têm que raciocinar descentralizada, indireta. Que pode ser. Também. Centralizada, ADM direta. Aí, a questão é, tem um órgão na ADM direta que não tem mais divisão nenhuma? Quase certeza que tem. Eu não conheço a estrutura completa, né? Mas com certeza vai chegar num nível que não vai descer mais. Não vai ter mais subdivisão interna. Por exemplo, o Ministério não, porque no Ministério tem divisão interna. Mas vamos imaginar aqui a Casa Civil, que é um órgão da Presidência da República. Então vamos lá, União, descentralizada ou centralizada? União, centralizada. Ministério da Defesa, não, Ministério, eu não sei mais que ministério é que faz a Casa Civil. Mas eu acho que a Casa Civil, que é um órgão da União, ou seja, está aqui na centralização, a Casa Civil não tem mais divisão nenhuma. Então é centralizada e concentrada. Entendeu? Então acho que as 4 combinações são possíveis. É só uma questão de vocês saberem que vai chegar no momento que não tem mais subdivisão. Então é concentrada mesmo. Entendeu? Aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Falei que tem hierarquia, né? Aqui. Falei que dá surgimento aos órgãos públicos. Pronto. Quando é que pode acontecer a concentração? Tem esses 2 órgãos, 3 que eu falei. Aí o administrador decide, não, vamos excluir isso aqui. E pegar as competências que ele fazia e colocar aqui. Houve uma concentração. Ou seja, o processo que eu tinha explicado era a descentralização. Tá? Era só um, passou para 3. Agora vamos excluir esse e passar para 2. É uma concentração.
Porque não foi uma repartição de competências. Na verdade, esse aqui passou a ter mais competências do que já tinha. Isso. Nesse, era. No processo que eu tinha explicado, esse processo aqui. Agora, excluindo esse, já se diz que foi uma concentração que aconteceu. Porque as competências que esse aqui fazia, passou só para esses dois agora, não é mais 3. Entendeu? Desconcentração, aí tem ali. O que vocês têm que saber, basicamente. É através dela que se criam órgãos, ou O de órgãos, dentro de uma mesma pessoa jurídica, pelo amor de Deus, né? Por isso que se fala que é uma repartição interna de competências. Acabou, né? Só explicar aqui. Tem subordinação, tem hierarquia. Pode ocorrer, lá pessoal, o número 4, ó, pode ocorrer nas entidades políticas e nas administrativas. Cadê? Pode acontecer em entidades políticas ou em entidades administrativas, ou seja, ADN direta e indireta. Essa classificação foi até bom a gente parar aqui, porque é a parte mais chata desse tema. É a classificação dos órgãos públicos. É uma parte que tem na doutrina, mas cai em prova. Por exemplo, órgão independente, órgão superior, órgão singular, órgão colegiado. Tem que saber a característica de cada um. Como o nosso tempo acabou, e foi até bom, porque essa é uma parte meio maçante. Então, na próxima aula, a gente começa na classificação dos órgãos. Tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado. Qualquer dúvida, no WhatsApp. Da mesma forma, o pessoal do YouTube. Boa noite.